Pois bem, meus caros alunos, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento do Celso Furtado, sobre o tema de pesquisa do Celso Furtado, sobre os elementos que compõem os argumentos desenvolvidos no livro Formação Econômica do Brasil. Bom, então, vamos entender um pouco do contexto no qual o Celso Furtado criou essa obra tão importante. Sempre é bom lembrar que o Celso Furtado ele é da geração de 50. Ou seja, ele defende a sua tese em 1948 na França sobre o sistema colonial e posteriormente ele entra em contato com a teoria keynesiana e também com todos os autores, todos os teóricos que vão abordar o tema do desenvolvimento econômico. Mais especificamente, o tema da economia do subdesenvolvimento. O que o Celso Furtado vai fazer? No livro Formação Econômica do Brasil, ele irá buscar analisar a formação econômica do Brasil pelo lado da demanda. Ou seja, ele faz uma análise extensiva da indústria brasileira, de todo o processo de formação da economia brasileira, em termos históricos. Na verdade, a grande contribuição do Celso Furtado foi justamente esta. Foi realizar essa análise histórica do processo de formação da economia brasileira. Ou seja, ele revisita cada período da história do Brasil, desde da sua colonização, analisa cada ciclo produtivo, buscando os elementos, as características desses diferentes ciclos produtivos. O que nós estamos falando aqui de ciclos? Nós estamos falando do ciclo do pau-brasil, do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do ouro e assim vai. Então, Celso Furtado, para além de analisar uma teoria econômica pura, de utilizar conceitos econômicos puros para construir uma abordagem teórica, não, ele vai mais longe. Ele visita os diferentes períodos históricos e analisa a composição da estrutura produtiva brasileira, da nossa estrutura produtiva, buscando identificar quais os elementos característicos desse processo de formação da estrutura produtiva. Ou seja, ele busca analisar o modo como está estruturada a economia como um todo. Por isso, o seu método ele é conhecido como método histórico-estruturalista. Ou seja, porque ele visita conceitos históricos, ele visita diferentes períodos históricos e busca realizar uma análise do perfil da estrutura produtiva deste período específico. Tudo, é claro, por meio de uma abordagem keynesiana, olhando para o lado da demanda. Na verdade, o que nós temos aqui? O que o Celso Furtado vai fazer? Ele vai buscar olhar para o multiplicador da renda. Pergunto para vocês, em qual período da história do Brasil o multiplicador da renda ele se tornou elevado? Ele fez com que o país conseguisse endogeneizar o processo de acumulação de capital. Então veja o que nós temos. Qual é o primeiro grande questionamento do Furtado? Ele se refere justamente à acumulação de capital. Ele vai buscar o período na história em que o Brasil ele consegue endogeneizar este processo de acumulação de capital. Para isso, ele vai utilizar o quê? Vai utilizar a teoria keynesiana. O que nós sabemos sobre a teoria keynesiana?
que a demanda agregada lá para o Keynes é dado pelo consumo, mais o investimento, mais o gasto do governo, mais as exportações menos as importações. Então veja o que nós temos aqui. A nossa demanda agregada vai ser igual ao consumo, C, mais o investimento, I, mais o gasto do governo, mais as exportações menos as importações. Uma economia colonial. O que caracteriza uma economia colonial? Essa nossa equação da demanda agregada, ela pode ser reescrita sendo subtraído o consumo, o investimento e o gasto do governo. Em suma, uma economia colonial, ela é caracterizada pela ausência de um mercado interno dinâmico. Se não tem mercado interno dinâmico, não tem consumo, não tem investimento e não tem gasto de governo. De tal forma que as variáveis dinâmicas são apenas as exportações e as importações. Em outras palavras, tudo que é produzido aqui é exportado. Todos os bens necessários que precisam ser adquiridos, desde roupas até itens de luxo, eles precisam ser importados. De tal forma que não existe geração de renda, não existe geração de emprego nessa economia. Vamos considerar, por exemplo, o caso da economia, da economia açucareira, produção de açúcar. Pergunto para vocês, na produção de açúcar, digamos, tem o senhor do engenho, o dono do engenho. De onde que ele vai comprar as suas máquinas e equipamentos? Do exterior. Ou seja, a estrutura produtiva, a matriz produtiva instalada, ela não gera demanda por bens, por produtos fabricados em território nacional. De forma semelhante, a mão de obra. De onde vai vir essa mão de obra? Também do exterior, vão ser os escravos. Assim, as características dessa estrutura produtiva, dessa matriz produtiva, não são favoráveis ao surgimento de uma demanda elevada. Vejam o que nós temos aqui. Escravo. O escravo tem renda? Não, não tem. Ele não tem um salário. Logo, ele não vai demandar bens e serviços. Se esse escravo ele não demanda bens e serviços, como que vai surgir uma indústria responsável por fabricar estes bens e serviços? Simplesmente não vai surgir. De forma semelhante, o dono do escravo, ele vai demandar bens e serviços? Sim. Só que grande parte desses bens e serviços vão ter que ser adquiridos do exterior. Isso significa que não existiam condições internas favoráveis ao surgimento de algumas indústrias? Não, existiam. Porém, nós devemos nos lembrar sempre que o Brasil era uma colônia. E colônia não pode ter indústria. Se o país tivesse indústria, essa indústria iria concorrer com a indústria do centro, iria concorrer com a indústria da metrópole, o que não é aceitável. Até surgem algumas indústrias neste período, mas são indústrias secundárias. São indústrias que não adquirem uma expressão tão grande. O que limita o desenvolvimento da indústria neste período. Em suma, Celso Furtado, ao olhar dos diferentes períodos históricos do Brasil, ele observa que a década de 30 é um divisor de águas. Por quê? Em parte, por causa da produção cafeeira. É na lavoura de café que o Celso Furtado vai encontrar
o maior multiplicador de renda. Por quê? Porque na lavoura cafeeira nós vamos ter trabalho assalariado. Mais do que isso, nós vamos ter geração de renda. Aqui, no caso da lavoura cafeeira, que nós vamos encontrar um consumo mais elevado, um investimento mais elevado, e devido às características específicas da década de 30, nós vamos encontrar também um gasto do governo mais elevado. Qual é o principal argumento do Celso Furtado? Que a partir da década de 30, as variáveis endógenas, ou seja, o consumo, o investimento e o gasto do governo, eles se transformam nos principais componentes da demanda agregada. Antes da década de 30, as variáveis dinâmicas elas estavam relacionadas ao setor externo, ou seja, as variáveis dinâmicas eram as exportações e as importações. Com a década de 30, com a queima de café, vem o governo e queima café. Pergunto para vocês: queimar café é bom ou é ruim? Depende. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Em 1929, teve a Grande Depressão. Qual que foi a consequência? O preço do café no Brasil, em nível internacional, ele despenca, ele desaba. O preço cai e cai muito. Mais do que isso, devido às características desse sistema produtivo, que nós vamos ver já, daqui a pouco nós veremos, em 1927 e 1928 foram anos de prosperidade do mercado de café. O preço do café estava nas alturas, estava muito elevado. Se o preço está elevado, o que os produtores de café vão fazer? Eles vão investir. O que nós temos nestes 2 anos? Um investimento muito grande na expansão das lavouras de café. Sendo que essa expansão nas lavouras de café vai fazer com que, a partir de 1931, a produção de café passe a crescer de forma significativa. Ou seja, essas lavouras plantadas lá em 1927, 1928, vão começar a dar resultado em 1930, 1931 e principalmente 1932. Só que vejam o que nós temos aqui. Em 1929 ocorre a Grande Depressão. O preço do café cai. Em contrapartida, não fosse isso suficiente, a redução no preço do café é acompanhada por um aumento na produção de café. Justamente porque a lavoura de café responde com alguma defasagem. E isso contribui para que o preço do café caia ainda mais. Nessa situação, o que o governo faz? Ele desvaloriza o câmbio, tentando proteger essa indústria de café. Porém, essa medida, essa política econômica, ela não se mostra suficiente. A crise é muito grave. Mais do que isso, essa crise é acompanhada por um excesso de oferta, de tal forma que o governo, claro que nós temos aqui lobby político, ele acaba optando pela queima de café. Essa queima de café ela tinha como objetivo proteger do interesse dos barões do café, por um lado, porém ela tem um segundo efeito. Por quê? Vejam a situação que nós nos encontramos. É uma situação de crise, é uma situação de queda na demanda. Vamos imaginar da seguinte situação.
Seguinte exemplo. Se o governo não queimar café, o que vai acontecer? Este café ele vai continuar nos pés. Este café ele não vai ser colhido. Se o café não é colhido, significa que o trabalhador responsável por receber o seu salário por realizar essa colheita, ele não vai ser empregado. Da mesma forma, o trem responsável por transportar esse café não vai ter café para transportar. A indústria que produz as sacarias na qual esse café vai ser acondicionado não vai ter demanda por esses produtos. Então veja o que nós temos. Se o café continuar no pé, nós não vamos ter demanda, nós não vamos ter consumo, nós não vamos ter investimento. Por outro lado, a queima de café, ela gera algum excedente econômico? Na prática, significa que o governo está pagando para o café ser destruído. Ou seja, teoricamente falando, o governo está queimando dinheiro. No entanto, veja um efeito positivo que isso gera. Essa queima de café, ela faz com que o trabalhador seja contratado para colher o café. Ela faz com que as empresas responsáveis por realizar o transporte, por realizar o beneficiamento, por fornecer os insumos, digamos as sacarias utilizadas na colheita desse café, elas tenham demanda, sendo incentivadas a investir. Esse trabalhador do setor cafeeiro, uma vez que ele ganhou o seu salário, o que ele vai fazer? Ele vai gastar esse salário. Quando ele gasta esse salário, ele está consumindo. Consumindo, ele está gerando demanda agregada. Ou seja, o governo, ao queimar o café, ele está realizando uma política de incentivo à demanda agregada. Em outras palavras, o que nós temos? Uma política pré-keynesiana que segue os ensinamentos, as recomendações que posteriormente o Keynes vai fazer. Ou seja, o Brasil, o governo está adotando todo um conjunto de políticas para manter o nível de demanda agregada. E isso faz com que algo nunca antes visto na história do Brasil ocorra. Pela primeira vez na história, a indústria passa a ter uma rentabilidade maior do que o setor cafeeiro. Por quê? Vejam o que nós temos aqui. Por um lado, o governo já tinha adotado uma política de desvalorização do câmbio. E a essa política de desvalorização do câmbio, que já é uma política que favorece a indústria, ao aumentar o preço dos produtos importados e estimular a demanda interna, essa política ela é acompanhada por uma política de incentivo à demanda agregada. Essas duas políticas elas se somam para fazer com que a demanda por produtos industriais seja efetivada. Ou seja, aumenta a demanda por produtos industriais, o que faz com que a rentabilidade da indústria se eleve. Mais especificamente, pela primeira vez na história do Brasil, a rentabilidade, a lucratividade do setor industrial é maior do que a rentabilidade do setor agrícola. De tal forma que existe uma grande inversão de capital no setor industrial. Claro, o que nós precisamos considerar? Na verdade, na década de 30, nós temos principalmente a ocupação de capital ocioso de investimentos realizados na década de 20. Bom, essa nossa aula inicial, essa nossa aula introdutória sobre o pensamento do Celso Furtado, seria isso. Eu abro a sessão para debate.